Olá! Agora nós vamos falar do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que é a educação de qualidade. Particularmente, eu acho que esse é o meu objetivo favorito e eu vou falar dele agora para vocês. A questão da educação de qualidade, ela visa uma educação equitativa e que leve a todos, justamente de uma maneira igual, com igual acesso às oportunidades educacionais, desde a primeira infância até o ensino superior. Porém, não se restringe só à questão da educação de qualidade, mas a oportunidades iguais que sejam realizadas, que sejam oportunizadas através da educação. Uma educação de qualidade igual a todos e que forneça, através de si, oportunidades iguais a todos. O ensino deve visar resultados efetivos, com conhecimento técnico e a promoção e o desenvolvimento de habilidades e capacidades socioemocionais. Essa meta, ela também visa oportunizar a igualdade educacional para grupos de diferentes gêneros, visando que eles cheguem posteriormente ao mercado de trabalho de maneira equitativa, e também a oportunização a grupos marginalizados. Meta 4.1 prevê que todos os meninos e meninas até 2030 consigam se graduar, se formar no ensino primário e no ensino secundário com uma educação, um resultado que seja eficaz para sua formação enquanto cidadão. Meta 4.2, ela fala em assegurar a educação logo na primeira infância, ou seja, do jardim, da creche, e de maneira anterior ao ensino fundamental, assegurando assim a proteção e o desenvolvimento daquele ser humano para que ele possa adentrar no ensino primário estando, enfim, totalmente desenvolvido enquanto criança, enquanto pessoa e pronto, apto para aquela nova fase da sua educação. A meta 4.3, ela já fala no ensino superior, de modo a assegurar o seu acesso a homens e mulheres de maneira justa, igualitária e com preços acessíveis. Além disso, essa meta fala também sobre assegurar o acesso desses homens e mulheres à educação técnica de qualidade. O item 4.4 fala justamente da consequência do item 4.3, ou seja, de que até 2030 se aumente o número de jovens e adultos com habilidades técnicas relevantes e que possam contribuir para a sociedade e para o mercado de trabalho. Nesse sentido, eu gostaria de fazer um adendo, que é o seguinte: um grande passo que o Brasil deu na situação de querer e conseguir atingir de forma substancial essas metas dentro desse objetivo de desenvolvimento sustentável foi através da criação do Enem, que é uma prova que dá amplo acesso, acesso unificado às mais diversas universidades, através do SISU, que, como vocês já sabem, é o Programa de Acesso às Faculdades Federais, o ProUni, que garante as bolsas, e o FIES, que garante os financiamentos. Ou seja, caso caia na sua prova uma questão referente à problemática do acesso ao ensino superior, você pode argumentar que essa questão no Brasil vem sendo amplamente, não só amplamente combatida, como essa dificuldade ela já se dissolveu muito, pelo menos de 20 anos, pelo menos para cá, através da consolidação do Enem como a maior prova de vestibular do Brasil. Ela serve, inclusive, de exemplos para outros países que vêm copiando a metodologia, graças a, enfim, a sua unificação e a sua equitatividade no acesso ao ensino superior, principalmente dando acesso a quem precisa, com a prova sendo conduzida nas mais diversas regiões do país. A meta 4.5, ela visa eliminar algumas questões que são também muito importantes, que é a disparidade de gênero nas universidades, o acesso
a crianças, adolescentes e a grupos vulneráveis e marginalizados. Ela exemplifica com a questão também dos povos indígenas. Ou seja, tornar o estudante de faculdade, ou melhor, o grupo, né, que tem acesso ao ensino superior e ao ensino técnico, ou seja, ampliar o acesso e tornar a educação de uma maneira geral, tanto no ensino superior quanto relacionado ao conhecimento técnico e também à infância, tornar esses grupos, principalmente quando há disparidades de gênero e grupos vulneráveis, que eles tenham mais acesso, tornar a educação mais heterogênea, menos homogênea, menos... a educação ela não pode ser vista no nosso país como uma situação de privilégio, e ela ainda é vista. Então, quanto mais diferente, mais heterogênea é a nossa educação, é o grupo educacional onde aquelas pessoas estão inseridas, mais ele se aproxima de realmente conseguir concluir essa meta, que é a meta 4.5. A meta 4.6 fala na questão da alfabetização. Ela fala em garantir que até 2030 todos os jovens e também boa parte, tanto das mulheres quanto dos homens, tenham acesso à alfabetização e o bom conhecimento de matemática. Isso fala do mínimo existencial para que aquela pessoa tenha a plena funcionalidade e o pleno exercício da sua cidadania. Hoje, apesar de para nós que estamos aqui tendo essa aula, é quase impossível imaginar alguém que não sabe ler, que não sabe fazer uma conta, isso ainda é realidade para grupos vulneráveis no nosso país. Então, combater isso, tanto através dos jovens que já possuem naturalmente uma facilidade maior por causa da idade em estar inserido no meio educacional, quanto para adultos, pessoas da terceira idade, promovendo esse conhecimento, né? Tanto para a questão da alfabetização, quanto para o conhecimento básico de matemática. Fazendo um adendo com relação a isso, existem programas a nível federal e também, enfim, a nível estadual e municipal relacionados ao EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que visa justamente promover desde a alfabetização, a educação continuada, o ensino médio, para aqueles que já têm uma determinada idade e que, em tese, não poderiam mais frequentar uma sala de aula junto com crianças ou até mesmo trabalham, enfim, têm suas rotinas e não podem fazer isso em outros horários do dia. As aulas do EJA geralmente são dadas no período da noite e visam justamente realizar essa inclusão daqueles que por algum motivo social e de vida não tiveram oportunidade de ter acesso a essa educação básica. A meta 4.7 ela também é considerada uma meta importantíssima. Ela visa que homens e mulheres, tanto jovens quanto adultos, consigam até 2030 ter um conhecimento e proporcionalmente atuem num estilo de vida sustentável em prol do bem-estar social de uma maneira geral. Isso inclui o conhecimento dado em sala de aula de questões de direitos humanos, de promoção da cultura, de paz e de não violência, cidadania global, diversidade cultural, tudo isso para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Quando você está em uma sociedade em que todos são tratados como iguais, dentro dos seus determinados padrões, homens, mulheres, as pessoas que antes estavam em situação de vulnerabilidade deixam de estar, ou seja, não existem mais desigualdades sociais, desigualdades
econômicas, desigualdades de gênero, desigualdades culturais, você consegue criar, consequentemente, uma sociedade que seja sustentável, que se sustente. Atenção para esse termo, pessoal, porque quando nós falamos de sustentabilidade, nós não queremos falar apenas no âmbito do meio ambiente, né? As questões ambientais, de natureza. Não. O meio ambiente também é o ambiente em que nós vivemos. É a nossa sociedade, né? Independente das questões naturais. Então, promover um meio ambiente sustentável é promover uma sociedade igualitária. O item 4.A, ele visa a construção de instalações para crianças que sejam sensíveis, tanto à questão de gênero quanto à questão de necessidades especiais. O acesso à educação, ele não pode se tornar penoso, principalmente na primeira infância, que é uma fase onde aquele ser humano ele está se desenvolvendo e construindo o que ele vai ser em termos de personalidade para o resto da vida. Fornecer nas escolas um ambiente seguro para aquela criança, onde ela não se sinta excluída, onde ela não se sinta dificultada, né, triste de estar ali por qualquer que seja o motivo, né, ambiental relacionado, se faz realmente essencial para a continuidade da educação daquela criança. Uma criança que estuda numa escola sem condições adequadas a ela tem um risco muito maior de êxodo, realmente, de saída da escola, por desânimo, pelas próprias condições sociais e ambientais em que ela está inserida. Nesse contexto, existem, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, escolas modelo e escolas especiais adaptadas para portadores de necessidades especiais, com professores que têm formações específicas para cuidar e dar atenção para essas crianças. Por exemplo, com espaços melhorados e adaptados para cadeirantes, com professoras e professores com formação para lidar com crianças autistas e com outros tipos de necessidades especiais relacionadas à questão mental e psicossocial. Então, a promoção dessas escolas também é a promoção de uma educação de qualidade e igualitária. O item 4.b, ele fala na cooperação internacional para o fornecimento de bolsas de estudo para países insulares, para que nesses países onde não existe todo um desenvolvimento técnico-científico capaz de dar a esse jovem uma boa oportunidade de estudo e de emprego, que outros países em cooperação acolhê-lo e oportunizá-lo de estudar, que desenvolve boas, principalmente, como diz a meta, na área técnica e científica, como exemplo da engenharia, pode retornar ao seu país sendo um profissional que vá modificar, né, a vida da população que está ao seu redor. Então, investir nesse jovem é investir no futuro do próximo, mas não menos importante, assim como na meta 4.b. A meta 4.c fala da cooperação internacional, só que dessa vez para a formação de professores, formação ampla, técnica, para que eles saiam das condições de formação que de repente estão acontecendo no seu país, possam se formar com uma ampla gama de conhecimento e retornar ao seu país para dar aula muito mais qualificados, promovendo a ciência, a saúde e a tecnologia do seu país de origem. Então,
Isso eu diria que essas metas, né, principalmente a 4.C, elas são metas muito direcionadas a países desenvolvidos e aproveitar e incentivar a vinda de sejam professores ou estudantes, né, em desenvolvimento, países mais pobres. Quando você vê, principalmente nas universidades públicas, programas de bolsas internacionais vindas de outros países, você pode ter certeza que eles com isso estão cumprindo para si os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU referente ao incentivo e à qualidade. Assim como o Brasil, quando acolhe nas suas universidades públicas estudantes vindos de outros países para fazer intercâmbio ou realmente para estudar aqui, ele também está colocando essa meta. Além disso, um país acolhe um estudante internacional, ele está promovendo para os seus estudantes uma troca intercultural muito importante. A cidadania, a inserir realmente uma outra cultura no seu meio e no seu conhecimento e na sua formação realmente enquanto ser humano. Bom, a partir de agora, você já tem uma ampla rede de conteúdo para fazer a sua redação do Enem, caso caia o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que é o acesso à educação. A seguir, na sua apostila, você vai ter algumas ideias de temas para a redação que são exclusivos aqui, e eu vou citar agora 2 deles. Pausa. O primeiro é a primeira infância. O primeiro é a primeira infância e a educação escolar como base do desenvolvimento humano. Como nós já vimos nas primeiras metas desse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ela prevê a segurança, né, da primeira infância e justamente da educação que deve ser proporcionada a ela. Pausa. Foi. A segunda seria o acesso igualitário à educação profissional superior e os caminhos para essa inclusão. Isso também foi amplamente falado na nossa aula, né? Seja através, como falamos há pouco, da cooperação internacional, seja através da promoção e do desenvolvimento do setor de educação técnica e profissional, da educação superior que rompa as desigualdades estruturais, sociais, de gênero, de grupos marginalizados. Então, realmente, esses 2 temas, assim como os outros que você vai ver no livro, você agora consegue realmente argumentar com maestria. Bom, é isso. Com base nisso, eu diria para vocês treinarem, fazerem um exercício. É o que eu vou seguir dizendo aqui em todo final de aula para vocês. Treinem, nós temos ideias de redação na apostila muito boas e assim nos vemos na próxima aula.